Você fala isso todos os dias, mas não faz ideia da história bizarra por trás. Você sabe de onde veio a expressão salvo pelo gongo? E não tem nada a ver com boxe. E por que quando algo dá errado e ninguém é punido, a gente diz que acabou em pizza? Será que lágrimas de crocodilo tem alguma coisa a ver com biologia? E onde é que fica a tal da casa da mãe Joana? Você sabe a origem do ok? Vou te mostrar a origem dessas frases e de outras que a gente repete sem pensar e muitas vezes não sabemos nem o significado dela. Então fique até o final do vídeo. Começando pela mais famosa, salvo pelo gongo. A maioria das pessoas acha que vem das lutas de boxe, quando o gongo salva o lutador de levar um nocaute. Mas a origem é muito mais sombria. Antigamente na Inglaterra, a medicina não era tão avançada e as pessoas tinham um medo terrível de serem enterradas vivas, o que acontecia com certa frequência. Para evitar isso, enterrava-se o caixão com uma corda amarrada no pulso do defunto, que ia até a superfície e tocava um sino. Se a pessoa acordasse lá embaixo, ela balançava o braço e o sino tocava. O vigia ouvia e desenterrava a pessoa. Ela era literalmente salva pelo gongo. E a famosa acabar em pizza? Essa é 100% brasileira e nasceu no futebol. Na década de 60, cartolas do Palmeiras se reuniram para uma reunião tensa que durou 14 horas. A briga era feia, mas a fome bateu. Eles foram numa pizzaria, beberam, comeram e a briga acabou. Um jornalista esportivo, Milton Peruzzi, noticiou no dia seguinte: a crise do Palmeiras acabou em pizza. A moda pegou e hoje usamos para qualquer escândalo político ou confusão que termina sem punição. Você já ouviu falar da casa da mãe Joana? A gente usa para falar de um lugar bagunçado, onde todo mundo pode fazer o que quiser. E a Joana existiu. Era Joana I, rainha de Nápoles e condessa de Provença, que viveu no século XIV. Dizem que ela regulamentou os bordéis da cidade de Avignon, na França. Nesses lugares, na casa de Joana, qualquer um podia entrar e fazer o que quisesse, desde que pagasse. Com o tempo, virou sinônimo de bagunça total. E rodar a baiana? Hoje significa fazer um escândalo ou brigar. A origem vem do Carnaval do Rio de Janeiro no início do século XX. Nessa época, a capoeira era proibida. Então, os capoeiristas se disfarçavam de baianas nos blocos para não serem presos. Quando a confusão começava ou a polícia chegava, eles aplicavam golpes de capoeira e rodopios violentos, usando as saias largas para esconder os movimentos. Quem via de fora só via a baiana rodando e derrubando todo mundo. Sabe quando alguém chora sem sentir de verdade e chamamos de lágrimas de crocodilo? Isso tem base biológica. Quando o crocodilo mastiga uma presa muito grande, a pressão da mandíbula comprime as glândulas lacrimais, fazendo com que ele solte lágrimas enquanto come. Ou seja, ele está chorando e devorando a vítima ao mesmo tempo. Daí veio a ideia de falsidade e fingimento. Você já foi feito de bode expiatório? Essa expressão, usada para quem leva a culpa pelos erros dos outros, é bíblica. No antigo ritual de expiação dos hebreus, 2 bodes eram levados ao templo. Um era sacrificado e o outro recebia, simbolicamente, todos os pecados do povo e era solto no deserto para levar o mal embora. Esse era o bode, que pagava o pato pelos pecados de todo mundo. Falando em animais, e o amigo da onça? Essa expressão popularizada no Brasil veio de uma charge da revista O Cruzeiro, desenhada por Péricles de Andrade. O personagem amigo da onça estava sempre colocando os outros em situações embaraçosas. Mas a piada original é de 2 caçadores conversando. Um pergunta: se você desse de cara com uma onça, o que faria? O outro diz: dava um tiro. O amigo retruca: e se não tivesse arma? Eu usava a faca. E se estivesse sem faca? O caçador, já irritado, grita: escuta aqui, você é meu amigo ou amigo da onça? Já ouviu alguém dizer que foi enganado pelo conto do vigário? A história vem de uma disputa entre 2 igrejas em Ouro Preto, Minas Gerais, no século XVIII. Ambas queriam a mesma imagem de uma santa. Para decidir quem ficava,
Um padre decidiu amarrar a santa em um burro na rua. Onde o burro parasse, a santa ficaria. O burro foi direto para a igreja do vigário. Só depois descobriram que o vigário tinha treinado o burro para ir até lá comer. Ou seja, foi uma trapaça inteligente. E a expressão entrar com o pé direito? Isso vem dos romanos e também da Igreja Católica. Na Roma Antiga, o lado esquerdo, em latim, sinister, que deu origem à palavra sinistro, era associado ao azar ou ao mal. Já o lado direito, dexter, era o lado da habilidade e da sorte. Por isso, em festas e eventos importantes, os anfitriões exigiam que os convidados entrassem com o pé direito para não atrair mau agouro. Os jogadores de futebol, eles têm mania de entrar com o pé direito, você já pode reparar isso depois. Sabe quando alguém morre e dizem que ela bateu as botas? A origem mais provável vem da Guerra do Paraguai ou de conflitos militares antigos. Quando um soldado era ferido, a dor era tanta que ele se debatia violentamente, batendo as botas uma na outra ou no chão antes de falecer. Outra versão diz que ao morrer, as botas do soldado eram retiradas para serem reaproveitadas. E para tirar o couro endurecido, era preciso bater as solas. Outra clássica, ficar a ver navios, significa esperar por algo que nunca acontece. A origem vem de Portugal, quando o rei Dom Sebastião desapareceu na Batalha de Alcácer Quibir, na África, em 1578. O povo português se recusava a acreditar na morte do rei e ia para o alto das colinas de Lisboa olhar o mar, esperando os navios voltarem com o monarca. Eles esperaram e ficaram literalmente a ver navios, pois ele nunca voltou. Agora, aquela clássica do Brasil Colônia, Santo do Pau Oco. Hoje usamos para falar daquela pessoa que se faz de boazinha, mas não vale nada. A origem vem dos tempos de ouro em Minas Gerais. Para fugir dos altíssimos impostos cobrados por Portugal, o tal do Quinto dos Infernos, os mineradores e comerciantes escondiam ouro em pó dentro de imagens de santos feitas de madeira oca. As santas passavam pelas barreiras fiscais cheias de contrabando. Por fora, santidade. Por dentro, riqueza ilegal. E a polêmica expressão feito nas coxas? A gente usa para algo mal feito. A história mais famosa diz que na época da escravidão, as telhas eram moldadas nas coxas dos escravos. Como cada coxa tinha um tamanho, as telhas ficavam desiguais e o telhado ficava torto. Mas atenção para a curiosidade extra. Muitos historiadores dizem que isso é mito. Tecnicamente, as coxas humanas não aguentariam o processo de queima, ou o formato não encaixaria. A versão mais provável, mas menos famosa, é que a expressão veio de planos militares feitos às pressas, apoiados sobre as coxas dos cavaleiros antes da batalha. Mas a lenda das telhas é a que mais o povo gosta de contar. Está gostando das expressões populares que eu estou trazendo aqui nesse vídeo? Então deixe o like e se inscreva no canal, porque vem muito mais por aí. Agora, essa vai bugar a sua mente. Cor de burro quando foge. Não faz sentido nenhum, né? Por que o burro vai mudar de cor quando ele foge? A verdade é que a frase original era corra de burro quando foge. O burro é um animal calmo, mas quando ele se irrita e foge, ele fica violento e perigoso. Então o conselho era, corra dele. Com o tempo, a gente foi falando rápido e virou a tal da cor que ninguém sabe qual é. E já que estamos falando de animais, quem não tem cão, caça com gato? Essa você também pode ter aprendido errado. A original seria, quem não tem cão, caça como gato. Ou seja, se você não tem um cachorro para ajudar na caça fazendo barulho, você tem que caçar sozinho, de forma silenciosa e sorrateira, como um gato faz. Mas a versão com gato pegou tanto que hoje aceitamos as duas. Diga a verdade aqui, você pronuncia essa expressão errada? Eu confesso que pronuncio errado. Você já precisou tirar o cavalinho da chuva? Essa expressão vem do século XIX, quando uma visita chegava a cavalo na casa de alguém e deixava o animal amarrado ao relento, era sinal de que ia ser uma visita rápida. Mas se a conversa estava boa e o anfitrião queria que a pessoa ficasse mais tempo, ele dizia, pode tirar o cavalo da chuva. Ou seja, coloque o bicho no estábulo, pois você não vai embora tão cedo. Hoje usamos para dizer, desista.
Isso não vai acontecer. Sabe quando algo custa muito caro e dizemos, isso custou o olho da cara? Isso não é metáfora. É história real e sangrenta. Dizem que o conquistador espanhol Diego de Almagro perdeu um de seus olhos tentando invadir uma fortaleza inca. Quando ele foi apresentar as contas para o imperador Carlos I, ele disse: defender os interesses da coroa me custou um olho da cara. A expressão era literal e virou sinônimo de preço alto demais. E quando alguém está longe demais, lá onde Judas perdeu as botas? A expressão é bíblica, mas com uma pitada de imaginação popular. Depois de trair Jesus e ganhar as 30 moedas de prata, Judas teria se enforcado sem as moedas. O povo começou a inventar que ele tinha escondido o dinheiro dentro das botas. Como ninguém achou as botas, muito menos o dinheiro, dizem que ele as perdeu em um lugar tão longe, mas tão longe e escondido, que era impossível de achar. As paredes têm ouvido. Hoje, você fala isso quando tem alguém escutando a fofoca no quarto ao lado. Mas a origem é pura espionagem. Diz a lenda que a rainha Catarina de Médici, na França do século XVI, era muito desconfiada. Ela teria mandado instalar tubos acústicos secretos dentro das paredes do Palácio do Louvre para ouvir o que as pessoas conversavam em outras salas. Ou seja, as paredes literalmente tinham ouvidos mecânicos. E a romântica lua de mel? A origem vem de povos antigos, como os babilônicos e os nórdicos. O costume era que o pai da noiva desse ao genro hidromel, uma bebida alcoólica feita de mel fermentado, suficiente para ser bebida durante um ciclo lunar inteiro após o casamento, cerca de 30 dias. Acredita-se que o mel era afrodisíaco e ajudava a ter filhos homens, então eles passavam uma lua bebendo mel. Você já sentiu sem eira nem beira? Essa expressão, usada para quem está sem rumo ou sem dinheiro, vem da arquitetura colonial. Antigamente, ter um telhado complexo era sinal de riqueza. A eira era o terraço onde se secavam grãos. A beira era o acabamento do telhado. A tribeira era a parte mais alta e enfeitada. Quem era pobre não tinha eira para secar grãos, nem beira no telhado. A casa era simples, acabava direto na parede. Logo, o dono era alguém sem eira nem beira. Sabe quando uma votação empata e alguém dá o voto de Minerva? Isso vem direto da mitologia grega. Orestes matou a própria mãe para vingar a morte do pai. O crime era grave e ele foi a julgamento no tribunal dos deuses. O júri empatou, 6 votos para condenar, 6 votos para absolver. A deusa da sabedoria, Atena, que os romanos chamavam de Minerva, teve que decidir. Ela voltou para a absolvição, dizendo que a misericórdia deve prevalecer sobre a severidade. Desde então, qualquer voto de desempate é o voto de Minerva. Uma pergunta: alguém aí está pensando na morte da bezerra? Se você estiver agora, volte a prestar atenção no vídeo. Estar distraído e longe tem uma origem triste na tradição hebraica. Conta a lenda que o rei Absalão tinha um filho muito apegado a uma bezerra. Quando o animal foi sacrificado, o menino entrou em depressão profunda, ficando dias sentado, olhando para o nada, apenas pensando na morte da bezerra. Você já teve dor de cotovelo por amor? Existem 2 versões. A primeira é que quando alguém levava um fora, ia para o bar beber e ficava horas apoiado com o cotovelo no balcão, lamentando a vida até o braço doer. A segunda é mais física. Sabe quando você bate o nervo do cotovelo e dá aquela dorzinha chata e aguda que irradia? Diziam que a dor do ciúme e da inveja era exatamente assim, incômoda e difícil de passar. Para fechar, a palavra mais famosa do planeta, ok. Essa tem várias teorias, mas a mais aceita é que surgiu de uma piada de jornalistas em Boston em 1839. Eles adoravam abreviar palavras escrevendo errado de propósito para ser engraçado. Então, em vez de escrever all correct, tudo certo, eles escreveram all correct e abreviaram para ok. A brincadeira pegou, tanto que virou a palavra mais universal que existe. E aí, qual dessas expressões populares você gostou mais? Você conhecia o significado de todas elas? Comenta aqui embaixo qual outra expressão que eu não citei aqui. E se você gostou do vídeo,
Deixe o like e se inscreva no canal para continuar recebendo mais vídeos de curiosidades. Aqui na tela final vou deixar mais vídeos interessantes como esse. Obrigado e até a próxima!